É sério que vocês não estão destruindo nas competências do Enem? Esse é mais um quadro, o Destruindo a Competência 1, vai cair no Enem. Olá, gente, eu sou o Felipe Rodrigues, @Vamos Destruir, professor de Linguagens e Redação. E eu fui convidada aqui pelo Vai Cair no Enem para falar com vocês sobre as competências. Em especial, esse quadro inicia-se pela competência 1. Você já sabe que eu estou falando sobre gramática aplicada e suas modalidades e versatilidades. É nada mais do que o uso da língua no dia a dia. Hoje, em especial, e eu estou aqui com o cronômetro rodando, quero ver como é que vai ser esse negócio. Estou aqui no meu cenário, estou aqui bem festa, estou bem discreto hoje, tá? Vim falar exatamente sobre... E olha o brilho do negócio. Sobre a competência 1, sobre pontuação. Um dos assuntos que a gente fica de olho quando vai corrigir um texto. E vocês sabem que dentro da carteira do corretor, tá lá cobrando vocês até dizer baixo, né? Eu vou tentar falar sobre todos os sinais, mas especialmente eu queria trazer um recorte sobre vírgula, tá? Acho que muita gente aí tem dúvida no uso da vírgula. Mas, vou te dar uma frase aqui, bem simples. Ela chama... João toma banho e sua mãe diz ele, quero banho frio. Vocês estão compreendendo o que essa frase está dizendo? Gente, é mais ou menos isso que pontuação nos norteia. Ela dá sentido, e muitas das vezes. Ela trabalha com semântica, mas, propriamente, claro, vai trabalhar também a ortografia. E, nesse sentido, pontuando essa frase maravilhosa que vocês estão... É o desafio. Pausa aqui. Dá para você compreender o que essa frase diz, sem pontuação? Interpretando-a. João toma banho e sua. Vai suar. Ponto. Mãe, diz ele, quero banho frio. Gente, até quando a gente ia ficar lutando para entender o sentido dessa frase? Esse é o peso do uso dos sinais de pontuação, tá? E dentro desse cenário, é importante falar que as pontuações nos ajudam nas organizações de período. Felipe está falando sobre o quê? Esses períodos, eles podem ser longos, são períodos muito grandes, são frases grandes. E elas devem ser pontuadas da melhor maneira para não ficarem tão extensas. Eu sempre digo ao meu aluno, cuidado com frases com mais de três linhas já bastam para uma frase, tá? Para uma oração. E diante desse cenário, quando a gente tem um período longo, a gente provavelmente vai ter erros gramaticais dentro dela. E ortográficos, né? Quais sinais a gente vai ter? Vírgula, ponto e vírgula, ponto final. Vou dar sequência, vou falar um por um, vou correr. Vírgula, qual é a função? Pausa. Não somente pausa, mas nós vamos ter aí separação de alguns termos que a oração vai nos dar. Felipe, me dá o uso mais rápido e mais simples. Pessoal, intercalação, famoso aposto. Eu posso trazer uma explicação isolada por vírgula dentro de um texto, vai ser massa. Vocativo é aquela pessoa que eu vou evocar dentro do texto, tá? Ela vai ser o nome, separado por vírgulas. Inclusive, a gente vai dizer que esse termo de oração ele é independente. Ele faz parte, é um termo extra-oração, tá? Normalmente no Enem, eu não me recordo de muitos usos de vocativo. Mas pode ser que dentro da tua prova de linguagens você tenha esse uso, tá? Tem até uma figura de linguagem muito chique, que eu acho que vocês conhecem, que traz a questão de evocar um nome. Omissão. Esconder um termo. Nada mais do que trazer de forma elíptica e daí por diante, uso da vírgula para esconder alguma parte da oração. Por exemplo, o avião foi isolado, vírgula, e os passageiros impedidos de embarcar, tá? Quando eu analiso esse foram e eu escondo o foram novamente dessa frase que eu acabei de marcar para vocês, tá? Lembrando que eu tenho aqui os passageiros foram impedidos de embarcar, tá? Eu tenho um exemplo de uma omissão com o uso da vírgula. Sim, a gente pode esconder termos usando vírgula. Dando sequência, eu também posso usar vírgula para utilizar coordenações. O que é isso? São aquelas conjunções que a gente usa no dia a dia, que vocês adoram utilizar dentro dos nossos textos. Vocês entendem muito por conectivos, tá? Há conectivos que exigem. Na verdade, em sua maioria, os conectivos eles pedem o uso de vírgula. E essas vírgulas junto dos conectivos, elas são importantes para que nós possamos compreender que é uma exigência gramatical. Por exemplo,
Vírgula antes de conectivo de conjunção opositiva, adversativa, mais, porém, ela tem que existir, tá? Vírgula antes de uma explicação, antes de um pois, também. Agora, quando você analisa o uso dessa vírgula, muita gente me pergunta, Felipe, as conjunções aditivas, elas podem ter vírgula, pode usar vírgula, por exemplo, deixa eu te mostrar. João gosta de laranja e limão. Esse i aditivo, posso colocar vírgula perto de i? Depende. Tem um caso bem especial que tu vai usar vírgula perto desse i, quando os sujeitos forem diferentes dentro da organização frasal. Por exemplo, vamos lá. O professor pediu atenção, vírgula, e os alunos obedeceram. O professor é o sujeito da primeira oração, primeiro verbo, tá, de pedir, e depois o obedecer vem com os alunos. Nesse cenário, eu posso usar vírgula. Felipe, quando for um sujeito só igual esse da laranja e do limão, pode não, tá? Não é admissível usar vírgula nesse sentido. Deixa eu te dizer mais. Acho que, na lógica, quando nós formos usar uma ideia de deslocamento, tu vai usar essa vírgula tranquilo. Por exemplo, no dia seguinte, vírgula, deslocamento temporal. Os meninos foram lanchar. Deixa eu te dizer outro exemplo. Na semana passada, vírgula, a gente estudou gramática como ninguém. Ponto. Esses deslocamentos é até chique, né? Vocês conseguem observar que a vírgula, ela enriquece o texto com as pausas que são necessárias? Felipe, qual é a dica desse recorte? Eu não sei nem que tempo, acho que eu já tô passando tudo, tá? É porque não tem um cronômetro para Felipe Rodrigues falar, enfim. Ó, gente, preste atenção, vou ser rápido e direto com vocês. Foca prioritariamente nessa listinha. Como não usar a vírgula, tá? Ó, eu não posso usar a vírgula para separar sujeito do verbo. Por exemplo, eu queria usar os meus exemplos, eu posso usar outros, né? Tipo, Juan, vírgula, come laranja. Não pode, que loucura é essa, tá? Já que o sujeito da frase é Juan, eu não posso separar sujeito e verbo. Erro gravíssimo e é entendido dentro da organização textual como erro grave. Verbo dos objetos. Por exemplo, a professora, vamos lá, comeu laranja, tá? Comeu o quê? Laranja. Eu não posso colocar a vírgula depois do verbo comer, tá? Porque eu preciso desse complemento. Ó, nome do adjunto, por exemplo, o filho, caçula, ganhou um carro de presente. Eu não posso colocar o filho, vírgula, caçula. Por quê? É o filho ou é o caçula? É o filho caçula. Eu não posso separar os adjuntos, tá? E, por último, eu não posso separar as orações, tá? Subordinadas às principais. Não posso. Tem até uma positiva, que é muito difícil ver com 2 pontos, tá? Mas eu não posso. Sabe o que eu tô falando, gente? Sobre o quê? É muito difícil eu ver que com vírgula. Por exemplo, espero, vírgula, que as coisas se organizem nesse mundo maravilhoso. Esse espero e esse que, essa oração subordinada que precisa desse verbo para complementar, tá? Não pode ser separado por vírgula. Não pode, de jeito nenhum. Acabou. Foca nesse não uso de vírgula que vai dar certo, tá? Gente, eu vou correr e vocês vão responder comigo. Deixa eu pegar aqui meus sinais de pontuação. A gente só passar um checklist. Ponto e vírgula. Enumerar elementos, tá? A gente vai usar o ponto e vírgula também para dar uma espécie de pausa. A gente pode usar, depois do ponto e vírgula, conjunção de oposição, entretanto, uma conjunção de conclusão, portanto, vírgula, e concluir o sentido da oração. Fica chiquérrimo, viu? Ponto final, fechou a frase, tá? Abreviar alguma coisa. 2 pontos, enumerar elementos, né? Enumerar, inserir, né? Colocar como... Bom, vocês usam muito para citar diretamente algum autor, né? Vocês se lembram disso? 2 pontos, cita alguém. Tô correndo, né, Juan? Meu Deus, passaria. Ponto de interrogação, pergunta, tá? Cuidado com pergunta na redação. Se fez pergunta, responda. E às vezes não é interessante fazer essas perguntas, tá? Depende muito de como tu vai organizar teu texto. Qualquer coisa eu chamo vamos destruir que a gente resolve. Ponto de exclamação, gritar. Enumerar, tá? Não é muito característico de redação, tá? Enfim. Reticências, pra gente colocar, daquele ar de continuidade. Vocês podem trazer dentro de uma citação, mas dentro de um texto dissertativo não é muito legal.
aspas, inserir algum elemento, vocês podem trazer claramente para dizer que tem um termo em inglês ou trazer uma citação de alguém. Parêntese, seria uma informação adicional, tá? E travessão, vocês já sabem, vocês podem colocar uma oração intercalada. É uma informação extra com o verbo dentro, tá? Por exemplo, o Brasil é o país do futuro, eu coloco assim, o travessão, como já pontuou o historiador Leandro Carnal, tá? Eu tenho um verbo, tenho informação extra, fica chique com essa travessão. Gente, eu tentei ser rápido, o mais rápido possível, acho que já passou 5 minutos, mas vamos destruir isso, né, aquilo, e tá todo mundo junto nessa linda competência 1. A gente tá destruindo essa competência 1 e tem mais série desse episódio.